Oi, galera, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai revisar aqueles problemas que a gente já vinha estudando em sala de aula, tá certo? Que eram aqueles problemas com os diagramas de Venn, né? Que a gente tinha uma situação e a gente interpretava a situação utilizando aqueles conjuntos. Então, hoje a gente vai revisar essas situações, esses problemas. Depois eu vou pedir para vocês voltarem na postagem, tá? E responderem a pergunta que eu coloquei lá, tá certo? Então, assiste a videoaula, volta na postagem, responde a pergunta, tá tudo certo. Então, bora lá, até mais. Então, vamos lá. Situações, problemas envolvendo conjuntos por meio do diagrama de Venn. Vamos analisar esse primeiro exercício que eu coloquei aqui, tá? Esse primeiro exemplo. Em uma sala de aula com 30 alunos, 17 alunos disseram que gostam de estudar inglês, 15 disseram que gostam de estudar espanhol e 9 disseram que gostam de estudar os dois idiomas. Quantos alunos não gostam de nenhum dos dois idiomas? Então, bom, a gente tem um problema e claramente a gente vê que ele é com dois conjuntos. A gente tem um conjunto de alunos que gosta de estudar inglês e um conjunto de alunos que gosta de estudar espanhol. Então, a gente já começa colocando, né, desenhando esses dois conjuntos. Então, vamos lá, eu vou desenhar um conjunto aqui que eu vou chamar de conjunto I, vai ser dos alunos que gostam de estudar inglês. O outro conjunto aqui que vai ser dos alunos que gostam de estudar espanhol, tá? E aí, todo mundo, né, tá dentro desse conjunto maior. Esse conjunto maior aqui é a sala de aula, né, o conjunto total de alunos. E aí a gente vai começar a interpretar. Veja que na questão eu digo o seguinte, olha. 9 alunos disseram que gostam de estudar os dois idiomas. Então, a gente tem que interpretar o que quer dizer estudar os dois idiomas. No diagrama de Venn, estudar os dois idiomas quer dizer que o aluno se encontra exatamente nessa interseção aqui. Ou seja, o aluno gosta de estudar tanto o inglês quanto gosta de estudar o espanhol. Então, ele está justamente nessa interseção. Então, a gente vai colocar nessa interseção o 9, ou seja, a quantidade de alunos que gostam de estudar os dois idiomas, tá certo? Agora, para os outros conjuntos, como que a gente continua o preenchimento? Bom, eu disse aqui, olha, que 17 alunos disseram que gostam de estudar inglês. Bom, se 17 alunos gostam de estudar inglês e eu já sei que 9 estudam inglês e espanhol, tá me faltando então 8 alunos que gostam de estudar o quê? Eles gostam de estudar apenas o inglês. Eu acho que eu não vou continuar escrevendo porque senão não vai dar tudo aqui. Mas enfim, então me sobra 8 alunos que gostam de estudar apenas o inglês. Então esse 8, ele vai entrar aqui, né? Nessa parte aqui do diagrama. 8 estudam apenas inglês, 9 estudam inglês e espanhol, 8 mais 9, 17, gostam de estudar inglês. Tranquilo? E aí, para finalizar, 15 disseram que gostam de estudar espanhol. Então, novamente, se 15 gostam de estudar espanhol e 9 gostam de estudar os dois, então me sobra 6 que estuda apenas espanhol. Então, o 6 vai vir para cá, certo? Então, preenchi aí o total de alunos que gostam de inglês, ou gostam apenas de inglês, gostam dos dois, e etc. Mas a pergunta era a seguinte. A pergunta era, quantos alunos não gostam de nenhum dos dois idiomas? Ou seja, eu quero saber quem é a galera que está aqui do lado de fora, né? Porque aqui do lado de fora é que vai estar a galera que não gosta de nenhum dos dois idiomas. Tá certo? E aí, como que a gente vai saber quem é essa galera? Bom, eu sei que 30 alunos é o total, né? A questão me deu. Então, basta desses 30 eu tirar esses 8, esses 9 e esses 6, não é? Então, eu faço 30 menos 8 menos 9 e o menos 6. E a resposta vai ser 7, que eu já tenho calculado aqui. Tranquilo? Então, 7 alunos
não gostam de nenhum dos dois idiomas, tá? É assim que a gente resolve um probleminha com dois conjuntos desse estilo aqui. Tranquilo? Vamos pro próximo. Se não tá tranquilo, aí você volta, mas se não, a gente passa pro próximo. Vamos analisar a segunda situação aqui. Uma pesquisa sobre duas marcas de chocolate, A e B, mostrou o seguinte resultado. 120 pessoas preferem o chocolate A, 100 pessoas preferem o chocolate B. Sabendo que 200 pessoas responderam à pesquisa e que todo mundo disse gostar de alguma marca de chocolate, quantas pessoas gostam das duas marcas ao mesmo tempo? Então, novamente, eu tenho dois conjuntos aqui. Eu tenho o conjunto das pessoas que gostam do chocolate A. Deixa eu fazer maior. Conjunto das pessoas que gostam do chocolate A. Eu tenho o conjunto das pessoas que gostam do chocolate B. Certo? Então, o conjunto total aqui também foi dado na questão, que foram entrevistadas 200 pessoas, né? E aí a pergunta é quantas pessoas gostam das duas marcas ao mesmo tempo. Então, agora eu quero saber quem é que está aqui no meio. Então, observa a diferença desse problema para o anterior. No anterior, eu já disse quem estava no meio. Nesse problema aqui, não. Nesse problema, eu estou justamente perguntando quem é que está na interseção dos conjuntos A e B. E aí, como que eu faço para responder essa pergunta? Geralmente, quando a gente quer saber quem está na interseção, a maneira mais fácil da gente fazer é utilizar uma formulazinha, que eu também já tinha passado em sala de aula. E a fórmula é o quê? O número de elementos da união entre A e B vai ser o número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da interseção entre A e B. Essa era a formulazinha que eu já tinha passado em sala de aula várias vezes e resolvido várias vezes com vocês, tá? Tô colocando aqui pra gente revisar. Então, com essa formulazinha aqui, a gente é capaz de descobrir quem é a galera que tá no meio. Tranquilo? Como, professora? Como que a gente vai colocar os valores aqui? Bom, a gente quer descobrir justamente a interseção. Então, esse aqui é o cara que a gente não conhece, né? Eu vou colocar ele como X, o X da questão, quem a gente quer conhecer. Não mexe nele, então. Agora, a gente vai ter que interpretar. Então, NA, gente, quem é o número de elementos de A? A questão já deu, é 120, porque 120 pessoas preferem o chocolate A. Então, o número de elementos de A é 120. Qual o número de elementos de B? Questão também já deu. São 100 pessoas que preferem o chocolate B. Então, NB é 100. Menos o X, que é nossa incógnita. Agora falta a gente saber quem é esse N de A união com B, ou seja, qual o número de elementos de A união com B. Bom, a questão fala que 200 pessoas responderam à pesquisa e que todo mundo disse que gostava de alguma marca, não é? Então, essa união entre A e B é justamente essas 200 pessoas, tá certo? Então, é justamente essas 200 pessoas. Se eu tivesse falado que 200 pessoas responderam, mas que, vamos dizer, 50 não gostam de nenhuma marca, o que a gente teria que fazer? A gente teria que desconsiderar essas 50, teria que fazer 200 menos 50 e colocado aqui, tranquilo? Mas na questão eu falei que todas as pessoas responderam que gostam de alguma marca. Então, a gente coloca o 200 aqui direto. Agora é só a gente resolver essa linda equação que a gente está colocando aqui. Então, esse x aqui eu vou passar para o outro lado porque ele está menos x. E passando para o outro lado ele fica positivo, né? Fica mais bonito. X vai ser igual a 120 mais 100. O 200 eu vou passar para o outro lado diminuindo. Menos 200. Então, x vai ser igual a 20. Certo? Então, o número de pessoas que gostam das duas marcas ao mesmo tempo é 20. Tranquilo? Na questão eu não perguntei, mas aqui a gente poderia até completar o diagrama. Por quê?
Se a gente sabe que 20 pessoas gostam dos chocolates A e B ao mesmo tempo, e a gente sabe que 120 gostam do A, então fazendo 120 menos 20, a gente tem que 100 pessoas gostam apenas do A. E a mesma coisa para o B. 100 pessoas preferem o B, então fazendo 100 menos 20, a gente sabe que 80 vão preferir o B, tá? Então a gente poderia ainda ter feito essa conta, tá? Não é necessário, mas a gente poderia ter feito. Tranquilo? Então, vamos agora para a última questão, que é a mais difícil, porque ela envolve agora 3 conjuntos. Então, olha só, uma pesquisa de mercado foi realizada para verificar a audiência de 3 programas de televisão. Foram entrevistadas 1.200 famílias e os resultados obtidos foram os seguintes. Então, 370 famílias falaram que assistem ao programa A, 300 falaram que assistem ao programa B, 360 ao programa C, 100 ao programa A e B, 60 aos programas B e C, 30 aos programas A e C e 20 aos 3 programas, certo? Isso, então essa foi a informação. E aí eu faço algumas perguntas, na verdade são 3 perguntas, aqui só apareceram 2, tá? Quantas famílias não assistem a nenhum desses 3 programas? Quantas famílias assistem ao programa A e não assistem ao programa B? E a outra pergunta seria quantas famílias não assistem ao programa C? Então, bom, gente, para a gente responder, a gente não tem outra saída. A gente tem que desenhar todo o diagrama e depois a gente interpreta o diagrama para responder as perguntas, tá? A gente não vai direto na pergunta, a gente vai primeiro no diagrama. Então, vamos lá, a gente está trabalhando agora com os 3 conjuntos, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Então, a primeira coisa a se fazer é desenhar os 3 conjuntos. Conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Certo? E ao redor a gente sabe que é todas as famílias pesquisadas. Então, vamos interpretar. Primeira coisa, a gente sempre vai em quem está na interseção de todo mundo, ou seja, quem está aqui no meio. A primeira coisa que a gente faz nesse diagrama. E o que o programa nos deu? Que 20 famílias assistem aos 3 programas. Então, você já vai colocar o 20 aqui, né? Pra gente já começar. Então, a gente já coloca o 20 aí. Depois, a gente vai diminuindo os outros valores, né? A gente vai tirando esses 20 que já falaram que assistem os 3 programas. Então, aqui, né? Depois dos 20. 30 famílias assistem aos programas A e C. Então, gente, os programas A e C, quem assiste aos programas A e C está bem aqui, certo? Então, 30 famílias estariam representadas aí nesse diagrama. Mas a gente já tem 20 aqui, então a gente tem que tirar desses 30 esses 20. Então, vai sobrar apenas o 10, né? Então, a gente vai colocar o 10 aqui. Tranquilo? 60 famílias assistem aos programas B e C. 60 famílias assistem aos programas B e C, ou seja, 60 está representado aqui, mas a gente já tem os 20. Então, 60 menos 20, 40 vai aqui. Agora, 100 famílias assistem aos programas A e B. Então, o 100 está representado aqui nesses risquinhos. Já tem 20, 100 menos 20, só nos resta 80 a colocar aqui. Tranquilo? Para preencher esses maiores, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Então, 360 assistem ao programa C. Então, 360, ó, é tudo isso aqui. Então, a gente vai ter que fazer, deixa eu apagar aqui, 360 menos o 10, menos o 20 e menos o 40, né? Porque eles são isso aqui.
Então, a gente tira o 10, a gente tira o 20 e a gente tira o 40. Isso aí vai dar 290. Então, 290 vai aqui, tá certo? Continuando. 300 famílias assistem ao programa B. Novamente, 300 é representado por isso aqui. Então, a gente vai fazer 300 menos o 80 menos o 20 menos o 40, certo? Isso aqui vai dar 160. Então, o 160 vai aqui. Por último, 370 assistem ao programa A. 370 é tudo isso aqui. Então, a gente faz 370 menos o 10, que está aqui, menos o 20, que está aqui, menos o 80, que está aqui. Isso aí vai dar 260. Tomara que dê para pagar sem. Ai, Deus. Não vai dar. Não vai dar, gente, perdão. Vou ter que deixar assim. Mas 260 aqui. Mas acho que dá para enxergar tranquilo. O 10, o 20 e o 80 ali. Então, a gente já preencheu aqui todo mundo, né? Fazendo as diminuições. Agora, vamos tentar responder as perguntas agora, né? Que é isso que a gente quer. Com base no diagrama que a gente fez. A primeira pergunta é: quantas famílias não assistem a nenhum desses 3 programas, né? Então, eu quero saber quem tá aqui fora, né? O nenhum dos 3 é aqui fora. Então, aqui fora é nenhum dos 3 programas. E agora, como que a gente vai fazer essa conta? Bom, a gente já sabe que 1.200 famílias foram entrevistadas. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem aqui, ó, 1.200 famílias entrevistadas. Então, a gente vai pegar esse 1.200 e a gente vai diminuir toda essa galera que a gente escreveu aí. Então, 1.200 menos 260, menos 80, menos 160, menos 20, menos 10, menos 40, menos 290. Então, a gente vai diminuir todo mundo. Vai ser o 1.200 menos... Vou ter que 260, 80, que é o momento. Se fosse na sala de aula, vocês estariam me dizendo quais eram os valores para eu ir colocando. Menos 10, menos 20, menos 40, menos 290. Esqueci alguém, gente? Olha aí, por favor. Se eu tiver esquecido alguém, vocês me avisam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho. E aí, essa continha eu já tinha feito, vai dar 340, tá? Mas aí vocês fazem e confiram. Então, 340 famílias não assistem a nenhum desses 3 programas. Essa é a resposta. Letra B. Quantas famílias assistem ao programa A e não assistem ao programa B? Então, a gente tem que saber como é que a gente interpreta isso no diagrama. Eu vou desenhar um mini diagrama aqui para a gente olhar, antes de subir lá em cima. Então, eu vou desenhar um mini diagrama aqui. Aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B, aqui é o conjunto C e aqui está todo mundo ao redor. Quantas famílias assistem ao programa A e não assistem ao programa B? Então, gente, quem é que a gente está procurando? Bom, eu quero quem assiste ao A e não assiste a B. Então, eu quero todo mundo do círculo A tirando a galera do círculo B. Então, eu quero isso aí que eu desenhei, tá? Eu quero isso aqui que eu desenhei. Aqui vai estar quem assiste o A e tirei a partezinha do B. Porque o B é isso aqui, né? Então, eu excluo essa parte roxa aí e deixo só a parte preta. Então, fazendo a conta, voltando lá no diagrama, isso é quem? Isso é justamente o 260
mais o 10. Então, 260 mais 10, 270. E por último, quantas famílias não assistem ao programa C? Então, novamente, vou fazer aqui um mini diagrama. Tenho A, eu tenho B e eu tenho C. E aqui eu tenho todo mundo ao redor. Então, quantas famílias não assistem ao programa C? Então, gente, aqui eu vou pegar todo mundo, menos o conjunto C, né? Eu vou pegar realmente, ó, todo mundo, com exceção do círculo C. Então, eu pego todo mundo e tiro C. Então, gente, vamos voltar lá no diagrama para ver o que isso representa. Então, eu vou pegar 260, eu já tenho aqui, né? 260 mais 80 mais o 160. Deixa eu anotar. Então, 260 mais 80 mais 160. E além disso, a gente tem que pegar também quem está do lado de fora, ou seja, quem não assiste nada. Porque se a pessoa não assiste nada, ela obviamente não vai assistir ao programa C. Então, ela também está inclusa aqui. Então, 340. Somando isso tudo, vai dar 840. Então, essa é a resposta. Tranquilo? Então, gente, era isso que eu queria passar. Deixa eu colocar aqui o 340, né? 340 e ao redor 1.200. Era isso que eu queria passar, tá? Revisão dessa parte da matéria. Vão lá na postagem, respondam a pergunta que eu coloquei e tá tudo certo pela aula de hoje, tá? Muito obrigada a quem assistiu até aqui e quem não assistiu também. Então, até mais.